Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula de hoje, o assunto discutido será tálamo, uma estrutura encefálica extremamente importante na coordenação de diversas funções fisiológicas e que acaba tendo uma atuação muito importante na função de outras partes do nosso encéfalo. Vamos lá? O tálamo tem aproximadamente 3 centímetros de comprimento, representa 80% do diencéfalo. O diencéfalo ele forma um núcleo central de tecido encefálico, fica localizado logo acima do mesencéfalo, uma estrutura que faz parte do tronco encefálico. E olha só, o diencéfalo ele se estende do tronco encefálico até o telencéfalo, região essa que é popularmente chamada de cérebro. E o diencéfalo ele é constituído por 3 estruturas: o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. Essas outras estruturas nós discutiremos em aulas seguintes. Bom, o tálamo ele consiste em massas ovaladas e pareadas de substância cinzenta organizadas em núcleos. E o que seria um núcleo? Um núcleo corresponde a um conjunto de corpos celulares de neurônios localizados no sistema nervoso central. Então, quando nós temos esse agrupamento de corpos celulares, nós temos um núcleo. Além disso, no tálamo nós também temos substância branca, e essa substância branca acaba formando os tratos. No tálamo nós podemos observar a aderência intertalâmica. É uma massa de substância cinza que tem como função conectar as metades direita e esquerda do tálamo, conforme nós podemos observar na figura. Então, essa estrutura aqui, ela tem como função conectar o lado direito ao lado esquerdo do tálamo. Além da aderência intertalâmica, que é composta basicamente por substância cinza, nós temos a lâmina medular medial, conforme nós podemos observar aqui na figura. A lâmina medular medial, de ambos os lados. Essa lâmina ela é constituída de substância branca e ela acaba dividindo a substância cinza do tálamo tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, conforme nós podemos observar. Veja que a lâmina medular medial ela acaba fazendo essa divisão em várias porções de substância cinza. E nessas porções, no tálamo, nós temos os diferentes núcleos. Cada núcleo vai ter uma função específica. Nós discutiremos isso daqui a pouco. Além dessas estruturas mencionadas, é importante destacar qual é a principal função do tálamo. O tálamo ele atua como uma estação de retransmissão da maioria dos impulsos sensitivos que chegam ao córtex sensitivo. Então, a partir da medula, nós temos informações sendo direcionadas ao córtex, que está localizado no cérebro, que é a porção mais externa do nosso encéfalo. E como que essas informações saem da medula e chegam até o córtex? A partir do tálamo. O tálamo tem uma grande influência nessa retransmissão da informação da medula até o córtex sensitivo. O tálamo ele contribui também com funções motoras ao transmitir informações do cerebelo, que nós discutimos na aula anterior,
e do corpo estriado para o córtex motor primário. Ou seja, olha o tálamo atuando novamente como uma estação de retransmissão. Além disso, o tálamo ele retransmite impulsos nervosos entre diferentes áreas do telencéfalo, lembrando que telencéfalo corresponde ao cérebro, e participa também da manutenção do nível de consciência. Então veja que o tálamo ele acaba apresentando várias funções dentro do sistema nervoso central. E aqui nós temos os temidos núcleos talâmicos. Então, existem, de acordo com as suas posições e funções, 7 grupos principais de núcleos em cada lado do tálamo. Então, em cada lado do tálamo, nós teremos 7 grupos principais de núcleos. Esses núcleos, conforme vocês estão vendo, eles são denominados em conjunto de núcleos talâmicos ou núcleos do tálamo. Então, nos próximos slides, nós discutiremos a função básica de cada um desses núcleos. Vamos iniciar pelo núcleo anterior, conforme está sinalizado aí na projeção. O núcleo anterior, ele recebe aporte do hipotálamo e envia impulsos para o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Desta forma, o núcleo anterior, ele tem uma atuação na memória e nas emoções. O próximo núcleo, ou os próximos núcleos, são os núcleos mediais, conforme sinalizado na figura. Os núcleos mediais recebem aporte do sistema límbico e dos núcleos da base e enviam impulsos para o córtex cerebral. Quais funções estão relacionadas com os núcleos mediais? Eles atuam nas emoções, no aprendizado, na memória e na cognição. Os próximos núcleos, nós temos os núcleos no grupo lateral, então eles recebem aporte do sistema límbico, dos colículos superiores e do córtex cerebral e enviam os impulsos nervosos para o córtex cerebral. Então vamos ver quais são os núcleos no grupo lateral. Nós temos núcleo dorsolateral, aqui, atua na expressão das emoções. Nós temos o núcleo látero-posterior, aqui, ó, e o núcleo pulvinar. Estes dois núcleos ajudam a integrar as informações sensitivas. Então, dorso lateral, látero posterior e pulvinar, eles estão agrupados nos núcleos do grupo lateral. Os próximos fazem parte do grupo ventral. Então, quais seriam os núcleos do grupo ventral? Nós temos o núcleo ventral anterior, que participa do controle dos movimentos. Nós temos o núcleo ventral lateral, que também participa do controle dos movimentos. E nós temos o núcleo ventral posterior, que transmite impulsos para sensações somáticas. Quais sensações somáticas? Tato, pressão, vibração, prurido, cócegas, temperatura, dor e propriocepção. Então, este núcleo, o núcleo ventral posterior, ele transmite essas sensações somáticas da face e do corpo para o córtex cerebral. Além desses núcleos localizados no grupo ventral, nós temos mais dois,
que é o corpo geniculado lateral, conforme nós podemos observar aqui. Qual é a função do corpo geniculado lateral? Ele retransmite impulsos visuais da retina para o córtex visual primário do cérebro. E nós temos também o corpo geniculado medial, conforme nós podemos observar aqui atrás. Corpo geniculado medial, ele retransmite impulsos auditivos da orelha para o córtex auditivo primário do cérebro. Então, tanto o corpo geniculado lateral quanto o corpo geniculado medial, assim como os núcleos mencionados anteriormente, no último slide, eles fazem parte do grupo ventral. Os próximos núcleos são os núcleos intralaminares, conforme nós podemos observar aqui. Tem um que ficou escondidinho aqui embaixo. Esses núcleos atuam na ativação do córtex cerebral pela formação reticular no tronco encefálico e na integração de informações sensitivas e motoras. O próximo núcleo é o núcleo mediano. O núcleo mediano, ele forma uma faixa fina adjacente ao terceiro ventrículo, conforme nós podemos observar aqui, e ele atua na memória e na olfação. E aqui nós temos o último núcleo que discutiremos, que é o núcleo reticular. Ele circunda a face lateral do tálamo, ele é adjacente à cápsula interna. E quais seriam as funções relacionadas com o núcleo reticular? Ele monitora, filtra e integra atividades dos outros núcleos talâmicos. E a título de lembrança, para nós relembrarmos o que são núcleos, núcleos representam conjuntos de corpos celulares de neurônios agrupados no sistema nervoso central. Não esqueçam disso. Então, todos esses núcleos que foram mencionados, que as suas funções foram apresentadas, são corpos celulares que estão agrupados, formando tais núcleos. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em nossa próxima aula. Até mais!